Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã, pela Jovem Pan 100,7. A gente vai estar batendo um papo com a doutora Anne Amaral, ela que é advogada. A gente vai estar falando sobre a importância, da participação de mulheres surdas na criação de políticas públicas. Bom dia, doutora Anne, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia a todos. Anne, a gente estava aqui conversando no off, que é um assunto, aspas, peculiar, mas extremamente importante para a nossa sociedade, principalmente para esse recorte da nossa população surda, Como que surgiu esse anseio, como surgiu essa vontade de tratar dessa temática e, por que não dizer, defender esse público? Bom dia, João. Acho que por meados lá de 2018, eu senti vontade de aprender uma língua nova, que foi Libras, E quando eu me matriculei no curso que é lá no CAIS, no Centro de Atendimento ao Surdo, é um curso oferecido pelo próprio Estado, é uma política pública, oferecida pelo Estado. E lá nessas aulas eu percebi que existia uma comunidade à parte, da sociedade ouvinte, não que ela seja dividida, mas com um universo cultural diferente do nosso. Eu sou bastante curiosa, estava com a intenção de fazer uma pesquisa voltada para mulheres e encontrei esse recorte dessas mulheres, das mulheres surdas. Então, esse recorte, principalmente com relação às políticas públicas, as mulheres surdas nas políticas públicas, foi pelo próprio desenrolar da pesquisa. Eu vi que precisava fazer, é um tema bastante abrangente, pouco explorado. Eu percebi que precisava fazer esse recorte, então eu já trabalhava com violência doméstica, eu fiz esse recorte da política pública para a violência doméstica e vi que existia uma lacuna bem grande aí para ser explorada, para entender por que ela acontecia dessa forma. E em relação, Anne, a esses estudos, a essas pesquisas, como é que você chegou até essas mulheres surdas? Quais são as dificuldades delas? Quais são os anseios? Como isso pode se adequar dentro de uma sociedade? Como realmente as políticas públicas podem se voltar para melhorar uma condição de vida, um acesso melhor para essas mulheres? Eu gosto hoje de observar por um desafio, não tanto como uma dificuldade, Eu acho que é o primeiro olhar que a gente precisa ter enquanto sociedade, porque como somos hegemonicamente ouvintes, a gente tem um universo todo trabalhado, voltado para a nossa forma de viver, nossa forma de enxergar e de se comunicar com o mundo. E as mulheres surdas, assim como toda a comunidade surda, têm um jeito peculiar de ver, de se comunicar, que é principalmente através da visão, Então, a principal chave para isso tudo é essa questão da comunicação. A comunicação, para esse acesso dessa comunidade à nossa sociedade, não é a gente. Não é, a ideia que se tem é que eles precisam se incluir na nossa, mas, na verdade, a gente que precisa fornecer essa comunicação para eles, essa forma de comunicação deles para a gente. Então, assim, nas políticas públicas, eu percebi, principalmente, que é a questão da acessibilidade da língua, a Libras, que é a língua oficial deles, dessa comunidade, ela ainda é pouco explorada, apesar de já ter bastante avanços nas questões das leis, de inclusão e tudo. Ainda há pouca efetividade no sentido da própria comunidade ouvinte utilizar os mecanismos de acesso, dessa comunicação, para que a gente também possa incluir essa comunidade na nossa. Natália Barros. Trazendo esse contexto para a questão da violência doméstica, que você falou que já trabalhava nessa questão da violência doméstica e foi pesquisar esse recorte no caso das mulheres surdas. O que você acompanha, o que você, no seu dia a dia, na sua atuação enquanto advogada, quais são as dificuldades dessas mulheres surdas nesse contexto, com relação a, por exemplo, uma denúncia, com relação a essa acessibilidade nos próprios meios de denúncia, canais de denúncia, como é que funciona isso e como é que se trabalha em favor dessa população? Veja só, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a pesquisa. Ela foi feita mais ou menos em 2021, entre 2021 e 2023. E o que mais me chamou a atenção foi que existe a Central de Libras, que é a central em que tem as intérpretes de Libras para facilitar essa denúncia,
No entanto, o quadro de intérpretes era muito baixo, né? Eu lembro que começava, na época que eu fiz a pesquisa, começava com 20, e alguns foram lotados em outros locais, alguns não participavam mais, enfim. Eu lembro que à época restavam 2 intérpretes, uma ficava aqui na capital e outra no interior. E, além da mulher em si, de uma forma geral, no contexto de violência, já sentir dificuldade em fazer a denúncia, né, seja ela ouvinte ou não, essa dificuldade, ela, de certa forma, aumentava quando se tratava desse canal de comunicação. Não que não existisse a oferta, mas como a demanda era muito grande e a oferta era muito baixa, às vezes até desestimulava um pouco nessa questão da denúncia. Então, por exemplo, existiram números que eu levantei através do ESIC, né, que é o Serviço de Informação ao Cidadão, que mostrava que entre 2018 e 2021, 80 mulheres foram até a Central de Libras para fazer essas denúncias. E quando a gente juntava e chocava esses dados com o da Polícia Civil e da Polícia Militar, a gente não encontrava essas mulheres. Então, a gente conseguia perceber que ali existia uma lacuna, né, de informação. Uma subnotificação. Uma subnotificação. A gente não sabe se essa subnotificação surgia desse enfraquecimento da própria denúncia ou se, de fato, não existia esse recorte na própria polícia, né, no próprio levantamento estatístico de dados. O que pode até sugere, né, na própria pesquisa, sugere que seja uma questão muito mais de reconhecimento, né, dessa falta de reconhecimento dessa comunidade como sujeitos sociais. E aí, Anne, na prática, como solucionar essas questões? Um envolvimento maior da Secretaria de Segurança, ter um núcleo específico para atender essas mulheres, profissionais capacitados, por exemplo, que façam a utilização da língua das Libras. Como é que funciona, como é na sua ótica, como sanar de fato esse problema, essa lacuna que existe no nosso estado? Veja, a secretaria antes era a Secretaria dos Direitos Humanos e das Mulheres. Sim. Né? Eu já percebo um avanço, porque essa secretaria, de certa forma, desmembrou agora. Existe a Secretaria da Cidadania e da Pessoa com Deficiência, o que dá um pouco mais de atenção específica às questões. Acho que um primeiro passo é esse. O principal é a participação das mulheres nessa elaboração de políticas públicas para as mulheres, né? Eu sempre enfatizo para as mulheres, que eu lembro que quando eu divulguei, um surdo me procurou e disse: por que só mulheres? Eu digo: não, voltado a políticas públicas para mulheres, precisam ser mulheres. E, óbvio, para toda a elaboração dessas políticas públicas que vão trabalhar para as pessoas dessa comunidade, a própria comunidade precisa dessa participação. Existe até um movimento global que fala sobre... eles têm um lemazinho assim: nada sobre nós sem nós, né? Que é um movimento que fala exatamente disso. Se a gente vai falar sobre um tema que é um tema voltado para coisas que nos beneficiem, a gente precisa participar. Então, é exatamente isso, não só eles participarem, mas como também a própria sociedade e a comunidade acolhê-los através de capacitação de profissionais, através do próprio interesse na busca do aprendizado da língua da Libras, né, da língua brasileira de sinais, e dessa participação para que eles possam apontar quais são os pontos principais que eles precisam. Anne Amaral, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã. Tratar dessa temática é muito importante, falar dessa comunidade surda aqui do estado de Alagoas, falar desse recorte sobre as mulheres surdas também, falar de segurança pública, falar de estudos, né, que é ciência na prática, não é, Natália, Maílson? É apontar realmente onde está a deficiência, onde está o problema, justamente para a gente tentar solucionar o problema. É isso que a Caixa de Ressonância, que é a imprensa séria do estado de Alagoas, tem exercido esse papel, apontando essas lacunas, essas dificuldades para tentar serem sanados. E é tão importante, né, a gente ter uma advogada como a Anne Amaral, que se debruça, né, sobre uma temática tão importante, que traz os seus estudos, que traz o seu conhecimento justamente para corroborar
com essas questões importantes. Quero deixar, Anne, um espaço para suas considerações finais e quero também fazer um convite público para que a senhora esteja aqui em outras oportunidades, tratando dessas e de outras temáticas tão importantes. Eu agradeço mais uma vez, a oportunidade é muito bom a gente sempre falar sobre esse tema. Pensar também como é que, por exemplo, essa informação chega a essa comunidade surda. Lembrar que esse acesso à comunicação ele precisa ser visual, apesar da gente estar aqui falando na rádio. Eu sei que tem um acesso na própria internet. Sim. Sempre lembrar das questões de tradução, de legendar, né, as informações. E, enfim, trazer esse tema para cá é muito importante. Óbvio, a gente tem um carinho especial pela temática, porque foi feito com muito amor, muita paixão pelo tema, mas que é, de fato, uma questão que a sociedade precisa abrir os olhos e acolher mais essa comunidade que é tão rica em cultura e, enfim, muito feliz em estar aqui. Obrigada. A gente que agradece a advogada Anne Amaral por essa participação aqui no Jornal da Manhã. Agradeço a minha companheira de bancada, Natália Barros, nosso querido Mailson Franklin, conosco aqui também na bancada no dia de hoje, nosso querido Claudio Stone sempre na técnica, o Valentina Regina nas redes sociais. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, até quarta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Amanhã a gente se encontra. Até amanhã, gente. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió.